Bom, do que eu vou falar nesse vídeo, né? Esse vídeo é especialmente, no caso, para as pessoas que estão se sentindo um pouquinho assim desmotivada ou até muito ao estudar um idioma. Então eu pensei assim, que esse vídeo, eu contando isso, eu falando isso, poderia ajudar vocês a voltar a estudar. E se você tá num break, no caso uma pausa muito grande, com seus estudos na língua que você está estudando, faz o seguinte: o que você está fazendo agora? Você está rolando no TikTok, no YouTube, no Instagram. Você poderia pegar 5 minutinhos, dar uma revisada nas coisas que você já estudou, porque provavelmente você esqueceu de alguma coisa. Então, antes de voltar a estudar, como sempre, revise as coisas que você estudou, que provavelmente você esqueceu. Mas enfim, o foco nesse vídeo aqui não é falar tipo assim, ai gente, é isso, pega isso aqui, pega aqui, e não. O foco nesse vídeo aqui como vocês já devem saber, eu estudo inglês. No caso, eu não tô mais estudando inglês em questão de estudo mesmo, eu tô só praticando as coisas. Em coreano é que eu tô estudando mesmo. Enfim, eu vou direto ao ponto. Quando eu completei, acho que 6 meses, se eu não me engano foi em julho. Foi 6. Eu vivia vendo vídeo no YouTube com legendas em inglês, porque eu não estava confiante em relação à minha escuta no inglês, porque eles juntavam todas as palavras e eu não estava acostumada com isso. E aí eu via todos os vídeos com legenda, porque medo de desligar. Eu tinha um medo, tipo assim, gigante de desligar a legenda e não consegui entender, porque eu tinha já estudado por um bom tempo. Aí eu fiquei, tipo, meio insegura e pensando, meu Deus, e se eu desligar essa legenda e eu não conseguir entender? Então eu tava com medo disso me desmotivar, então eu tinha um medo. Sim, eu tinha medo de desligar a legenda dos vídeos. Mas enfim, beleza. Teve um dia que me apareceu um vídeo da Jennie Kim. Calma, Jennie Kim não, calma. Blackpink. Mas o vídeo da Jina Kim. Eu acho que é assim. E era um vídeo de 20 minutos em inglês. Ela é coreana, mas ela fala inglês. Certo. E era esse vídeo. E eu simplesmente liguei a legenda, mas eu falei, não, vou me desafiar, vou desligar a legenda. Desliguei a legenda. O que aconteceu foi que naquele momento, com a legenda desligada, eu assisti o vídeo até o final, 20 minutos, e eu tinha entendido tudo. Quando eu percebi isso, eu chorei. Eu tô emocionada, tô tocando. Sim, eu chorei. E por que eu chorei? Porque eu aprendi em casa, sozinha. Eu mesma me ensinei. E, tipo, tudo foi graças a mim mesma e pela... o esforço que eu coloquei em cima disso, sabe? Eu não paguei nada e, tipo assim, eu consegui. E aí eu tava vendo aquele vídeo e eu tava entendendo tudo e eu fiquei, cara, olha o tamanho disso, sabe? E eu fiquei, eu chorei, fiquei emocionada, surtei com minha amiga até. E é sobre isso que eu falo. Se vocês estão estudando há 2, 3 meses e estão sentindo que não tá vendo evolução, nossa, mas eu não tô vendo diferença. Você está evoluindo. Quando você acha que você não está evoluindo, você está evoluindo. Por isso que é importante não desistir no meio do caminho. Então você tem que continuar, entendeu? Mas não tô vendo um resultado. Calma, o resultado vem no final. Então você tem que continuar pra ver o resultado. Se você parar no caminho, você nunca vai ver esse resultado. E era o resultado que você queria. Porque o que você quer? Você quer aprender uma língua. Então continue. E foco nisso. E, tipo assim, meio que determine uma meta. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em coreano, na verdade a minha meta foi falar bem coreano tanto quanto inglês. No caso, essa foi a minha meta. E aí eu tô nessa meta. Eu vou completar 6 meses em março. E eu tô muito feliz. Mas por eu ter pensado nessa meta e determinado essa meta, eu tô meio que com receio e insegurança de chegar a 6 meses e meu coreano não tá tão bom quanto eu queria. Mas ontem aconteceu uma coisa que eu não esperava. Esses dias eu tava ocupada com um e-book, editando e fazendo rascunho do e-book. Sim, eu vou lançar um e-book online. Gente, esse e-book tá muito bom. Tem vários tópicos de como eu comecei a entender nativos em, tipo, 3 meses. E, tipo assim, vários tópicos muito legais. Tipo assim, de verdade, tem muitas dicas. Eu respondo dúvidas e, tipo assim, vai ser lançado, não tem a data certa pra lançamento, mas qualquer coisa, se esse vídeo for postado na época que for lançado, vai tá aqui, ó, do ladinho. E esse e-book tá muito legal, gente, de verdade. Eu super indico, claro. Mas enfim, lá eu dou outras dicas também. Enfim, é isso. Eu contei essa experiência lá.
E aí ontem, como eu tava fazendo esse e-book, eu tava sem tempo nenhum, tipo assim, pra estudar coreano. Eu tava, no caso, tipo, enquanto eu fazia o e-book, eu botava um vídeo do YouTube e ia escutando como se fosse, tipo assim, um podcast. E aí eu tava lá fazendo isso e digitando e escutando podcast. E aí, ontem chegou de noite, eu falei assim, anteontem, chegou de noite e falei assim, eu vou praticar minha pronúncia e minha habilidade de conversação em inglês ou em coreano comigo mesma. E toda vez que eu tento falar coreano, sempre eu desisto, porque coreano, as ordens das palavras são diferentes, aí você buga todo e você fica tipo... Mas enfim, o que eu fiz? Eu falei, ok, vou dar uma respirada funda aqui, tô perdendo as palavras. Vou me acalmar e falar com calma, não rapidamente, mas com calma. E aí o que aconteceu? Eu comecei a falar. E aí tava indo normal, como sempre, né? Eu travando, tal. Mas eu achei que eu estaria, tipo, pior nisso. E na realidade eu não tava. Eu tava melhor, eu tava, tipo, bem melhor. Tipo, agora quando eu falo coreano, se eu não sei uma palavra, eu posso trocar. Porque, tipo assim, é isso que é importante, vocabulário, desde o começo. Quando você não sabe uma palavra, se você tem vocabulário, você vai poder trocar essa palavra. Ah, não lembro dessa, mas lembro dessa, que pode significar a mesma coisa. Então é sobre isso, o vocabulário é super importante. E aí eu consegui, tipo assim, dar uma andada no meu coreano enquanto eu falo. Deixa eu ajeitar meu cabelo. Mas enfim, eu dei uma andada muito. E eu senti, tipo assim, a evolução, sabe? Então, por isso que é importante. Eu não vou parar de estudar coreano agora, porque eu só vou parar de estudar coreano quando eu sentir segura ao falar, ao entender, igual o inglês. Eu parei de estudar inglês quando eu já senti segura em relação a isso. E tem muitas outras coisas que eu quero falar de verdade. Mas outros vídeos onde eu vou dar dicas de não sei do que vocês quiserem, de verdade. Então você que tá aprendendo, não desista. Sério. Vai valer muito a pena. E o resultado final é muito gratificante. Porque se você tá aprendendo sozinha, o resultado e, tipo assim, esse sentimento e essa situação vai ser bem mais gratificante. E você vai ficar muito feliz. E, tipo assim, vai ser uma conquista, uma grande conquista, na verdade, sabe? Porque foi você e suas forças. Então, continue, gente. Continue. Sério, não tem... Foi a melhor sensação de todo o meu 2020. E é sobre isso. Por favor, não desistam. Vocês conseguem sim. E, por favor, continue pensando positivo, mesmo que seja difícil. Ai, meu Deus, coreano é difícil. Eu acho coreano complicado, difícil. Mas eu nunca coloco pensamentos negativos em cima disso, porque senão eu vou começar a perder a vontade de aprender mais. Então eu sempre falo, é difícil, mas vamos lá, eu vou aprender isso aqui, entendeu? Só preciso de mais tempo, porque é sobre isso. Uma língua você só precisa de mais tempo. Não dê um limite muito limitado pra sua meta, porque você pode se decepcionar. Então dê um longo prazo. E é sobre isso. Esse vídeo vai ser até aqui, porque eu vou ajudar ele e eu não quero que seja muito. Mas enfim, gente, continuem, tá? Eu quero muito ver vocês atingindo a meta de vocês. E é isso, cara. Me sigam no Instagram, eu não falei isso no começo, vou até gravar outra intro. É isso. Tchau. 안녕.